Sejam muito bem-vindos a essa nossa live. Hoje, dia 29 de dezembro, vamos falar sobre assuntos interessantes, assuntos relacionados às principais doenças do coração. E é um grande prazer estar aqui com todo mundo, vocês que estão nos assistindo através dessa plataforma do TikTok e através também do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e estimulação cardíaca artificial, que é a área que faz o tratamento das arritmias, taquicardias, ablação de arritmias e a terapêutica dos marca-passos, implantes e acompanhamento. Mas eu também sou formado em medicina interna e gosto muito de falar de outras condições e outras doenças do coração. Então, se você ainda não está inscrito em algum dos meus canais, vamos dando 2 toques aí na tela, se você estiver no celular, se você estiver aí no seu computador, vai dando a curtida aí nessa live para que a gente tenha mais acessos e maior relevância dentro da plataforma. É um grande prazer estar aqui com vocês e eu gostaria de saber de onde vocês estão me assistindo, de que cidades vocês estão me assistindo. Vai dando, comenta aí para mim, coloca nos comentários aí, mesmo que essa live esteja posterior a você esteja me assistindo depois, não esteja ao vivo, que esteja me assistindo aí da sua casa, em outro momento. Essa live é muito importante porque as perguntas que eu respondo aqui, elas são também dúvidas de outras pessoas. Às vezes a pessoa não sabia que tinha essa dúvida e acaba sabendo uma resposta de uma pergunta, ajuda também ela ou até seus familiares e amigos, tá bom? Um grande abraço aí, Francisca de Campina Grande, Jardilene de Pernambuco, Marlene de Catanduva, Fátima de Assis, São Paulo, boa tarde, Ivani, o Marcelo de Mogi Mirim, Kate de Sorocaba. Então, boa tarde aí todo mundo aí que nos acompanha, né? Então, vamos já preparando as perguntas aí, que logo já estarei respondendo. Eu vou trazer um pouquinho, devido aí que eu ainda estou no hospital, estou fazendo a live do meu consultório aqui no hospital, ainda não consegui saindo para ver paciente e tudo, mas consegui um tempinho aqui para a gente agora conversar um pouquinho mais sobre as doenças do coração nesse 29 de dezembro de 2022, quase 2023. Espero já antecipadamente aí que vocês tenham um ano muito bom, muito produtivo e que continuem as bênçãos caindo nas suas famílias, tá bom? Que tenham bastante paz, bastante harmonia, que todos os seus desejos aí para 2023 sejam repletos e que concretizem, tá? Na verdade, a gente tem que fazer por onde, sempre ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos desejos. E você que está buscando isso, com certeza você vai conseguir alcançar, independentemente do como, de quanto tempo isso vai demorar, mas você com certeza vai alcançar. Força de vontade, com certeza, é 90% do que você necessita para alcançar os seus desejos e seus sonhos. Tá? Vamos lá para as perguntas. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos falando perguntas do coração, principalmente, né? Para a gente colocar as pessoas aí que querem saber mais do coração, as perguntas do coração, nas arritmias cardíacas, principalmente. Ivani, é de Pentecoste. Olha, Ivani, obrigado. Jardilene já pergunta, doutor, o que é arritmia? Ótima pergunta, já uma ótima pergunta para a gente abrir a live. Arritmia é qualquer alteração do ritmo cardíaco normal. Então, frequências acima de 100 batimentos são taquicardias, frequências abaixo de 50 batimentos são bradicardias. Determinadas frequências do coração podem estar normais e podem ter arritmias também, como no caso das extrasístoles. Então, existem mais ou menos 20 tipos de arritmias, dentre arritmias que são esporádicas, arritmias que podem ser paroxísticas ou arritmias que podem ser também crônicas. Então, as arritmias cardíacas, elas podem coexistir de forma crônica ou em forma de surtos, episódios, de formas paroxísticas, tá?
Então, às vezes também as arritmias podem dar sintomas ou não podem causar sintomas nenhum. Então, esse é um dos perigos de algumas arritmias que não causam sintomas ou passam desapercebidos, ou o paciente até se acostumou com aqueles sintomas e pode ter uma complicação de um quadro de uma arritmia e determinar que tem uma arritmia por uma complicação. Então, isso é o que a gente não quer ver, a complicação de um evento de arritmia. Ok? Então, Brisa, obrigado pela pergunta, tá? A Francisca, eu operei minhas artérias do coração, posso fazer jump na academia? Francisca, isso aí tem que ver com o seu médico direitinho sobre isso, tá? Tem que ver suas condições clínicas, se essa revascularização que você fez, como está a fração de ejeção, como está o seu grau funcional, tá bom? Então, tudo isso tem que ser avaliado direitinho, tá? Vamos ver. Próxima pergunta, Marli Vieira. Eu tenho arritmia há uns 30 anos, há uns 30 anos, no segundo médico, era benigna. E agora elas desapareceram. Entendi. Então a Marli está falando aqui, ó. Ela tinha arritmia há uns 30 anos atrás, então deveria ser provavelmente um quadro de extrasístoles, que apareceu no exame, às vezes incidentalmente um exame de Holter, isso pode acontecer, e depois essas arritmias desapareceram. Na verdade, as arritmias têm esse comportamento também. Algumas arritmias, alguns tipos de arritmia, elas são de forma que elas podem aparecer uma época e desaparecer em outras, ou o exame que você fez pode ter identificado em um dia e naquele outro dia não identificou. Ela é tão esporádica ou também que a gente chama a sazonal, ou seja, vem em épocas e depois elas desaparecem. Isso, geralmente, arritmias benignas têm esse comportamento. Como eu já falei aqui nas lives para vocês, aqui nos vídeos que eu faço no YouTube, aqui os vídeos que eu faço no TikTok, alguns tipos de arritmias, principalmente as arritmias mais malignas, elas tendem a perpetuar e progredir, tá? E arritmias também, que são arritmias que são mecanismos de reentrada, arritmias que são fiozinhos a mais do coração, o paciente tende a ter crises, que são crises crônicas ou paroxísticas, e tem que tomar medicamento para tentar diminuir essas crises ou fazer o procedimento de ablação no intuito de curar, ok? Então é isso. O Giobrelli falando, quando deito para descansar, meu coração acelera. Eu já falei isso aqui para vocês, às vezes quando a gente deita, né, e a gente pode comprimir essa pequena artéria facial que a gente tem passando aqui pelo perto do ouvido. E aí tem gente que fala que escuta o coração, né? E é um momento que você está relaxado e tudo, e pode sentir que seus batimentos estão mais altos também. Agora, se você sente que realmente em repouso ali, você conseguiu determinar que seu batimento cardíaco acelerou muito, passou de 150, 160 em repouso, então tem que investigar se não tem uma arritmia mesmo, tá? Então, cada caso é um caso, então sempre aqui, o intuito dessas lives aqui é conscientizar vocês da importância de alguns sintomas e algumas dúvidas que você tem para que eu direcione o médico, a avaliação que você possa fazer. Tá bom, pessoal? Então, mas nunca deixe de fazer, se você sente alguma coisa, aceleramento, palpitação, batimentos no pescoço, desmaios, sempre veja com o seu cardiologista esses sintomas, tá bom? Vamos ver as próximas perguntas, então. Giobrelli pergunta, doutor, minha dúvida, eu sou muito ansiosa e tomo paroxetina, deve ser o que você... Mas acontece que tem dias que você deve sentir o coração mais, né? Então, ansiedade, esse tema é muito, muito questionado aqui na plataforma, né? Ansiedade causa arritmia? Ansiedade não causa arritmia. O que a ansiedade pode fazer? Ela pode aumentar levemente os seus batimentos cardíacos, até tem gente que aumenta até com uma frequência muito alta, mas ela não causa arritmia. Ela pode aumentar os batimentos cardíacos que são normais, podem piorar uma pessoa que já tem arritmia cardíaca e fazer até um deflagrador para uma crise de arritmia em alguma pessoa que já tem um quadro de arritmia cardíaca. Mas a arritmia, a ansiedade, ela não é causadora de arritmia. A arritmia no coração, ela tem uma causa específica. Ou é um ponto no coração que começa a liberar as arritmias, ou é um curto-circuito que causa no coração
arritmia cardíaca, ou há uma cicatriz no coração que favorece o aparecimento e a perpetuação dessas arritmias. Então, a ansiedade por si só, ela não causa, ela pode deflagrar ou piorar uma arritmia cardíaca. Então, isso que fique bem claro, porque isso é importantíssimo que vocês saibam disso. Então, às vezes a pessoa é ansiosa e ela aumenta a frequência do seu batimento cardíaco porque ela aumenta a quantidade de adrenalina numa crise de ansiedade, numa crise de pânico. Então, isso tem que tratar com os medicamentos ansiolíticos, com os medicamentos para o transtorno do pânico, e depois ver se esse paciente tem alguma arritmia e verificar se precisa ou não tratar a arritmia. Mas a ansiedade em si, ela tem que ser tratada antes da gente pensar em tratar a arritmia, tá bom? Excelente pergunta, é uma excelente pergunta, porque isso é questionado frequentemente dentro das perguntas que eu recebo aqui. Eu recebo quase 100 perguntas, cada dia eu recebo mais. Eu recebo quase 100 perguntas por dia nos vídeos, em todos os vídeos publicados que eu tenho aqui. Então, uma dessas perguntas, essa é uma das perguntas também campeãs que eu recebo. Vamos ver o próximo. A Lu Barbosa perguntando: boa tarde, doutor. Rivaroxabana 20mg pode causar hematoma ou sangramento? Uma coisa que eu quero falar para vocês, coloquem um nome de vocês antes, porque às vezes tem um pseudônimo, né? Não dá para saber o nome, mas nas perguntas, para a gente saber direitinho quem é o nome da pessoa perguntando. Rivaroxabana, o que é rivaroxabana? Rivaroxabana é um anticoagulante, um excelente anticoagulante, tá? Ele é utilizado muito no caso de arritmias, para quem tem arritmias que precisam fazer a anticoagulação. Geralmente são duas arritmias, fibrilação atrial, obrigado, Jane, e flutter atrial. Então, quem já ouviu falar em fibrilação atrial, flutter atrial, às vezes precisa tomar essa medicação. Existem critérios para isso. Agora, se o anticoagulante pode dar hematoma ou sangramento, com certeza, né? Então, às vezes a pessoa tem um problema de insuficiência renal, às vezes a pessoa já tem uma coagulopatia que necessita o tratamento ou acompanhamento mais de perto para verificar por que está dando esse sangramento. Então, a pessoa tem uma predisposição a fazer o sangramento por algumas comorbidades. Ela em si não faz a pessoa sangrar, porque senão a gente não passaria, não prescreveria, né, o anticoagulante. Então, outra dúvida que as pessoas têm muito frequente quando tomam um antiagregante plaquetário, o AS, por exemplo, o clopidogrel, ou uma medicação anticoagulante também, aquelas manchas que ficam na pele, já viu assim, ó, manchas que ficam na mão do paciente, que ficam no braço, geralmente pessoas muito idosas, tá? Aquilo lá não é porque a causa é o anticoagulante, não. Piora quando a pessoa está fazendo uso de algum antiagregante ou algum anticoagulante, sim, mas geralmente é porque a pessoa tem uma fragilidade no subcutâneo, chama fragilidade capilar, ou seja, é muito fininha a pele daquela pessoa idosa e faz com que os pequenos vasos eles estourem, e aí fazendo aquelas manchas que parecem que as pessoas até assustam, ficam com medo da pessoa estar doente, né? Já viram aquilo? Comenta aí se você já viu essas manchas, se não tem ninguém na sua família que tem essas coisas, que essas pequenas equimoses, essas manchas, esses hematomas que aparecem no braço. Tá? Então, isso tem que hidratar bastante a pele, é o que eu falo para os pacientes. Não deixe de hidratar a pele, passar hidratante, bastante hidratante, para você pelo menos ter uma nutrição melhor desse tecido subcutâneo embaixo da pele, porque é isso que vai deixar a pele mais tenra, a pele mais grossa e vai evitar com que sangre esses vasinhos, tá certo, pessoal? Então, se você tem uma vovó aí, uma tia que está tendo aqueles sangramentos, aquelas equimosezinhas, principalmente de pele, e deixa isso, às vezes, deixa a pessoa até constrangida por conta disso, né? De não sair, de não fazer as coisas. Vou dar uma dica: compre um hidratante, tá? Existe um hidratante ótimo, hidratante não é medicamento, eu posso falar para vocês aqui. Neutrogena Body Care, você compra um tubão daquele e passa naquela senhorinha. Você pode passar, aplicar bastante, sabe, bisuntar, igual bisunta forma de pão de queijo? Pode passar bastante após o banho, tá? Evite banho quente também na vozinha, na sua tia, nessas
pessoas que são mais predispostas a fazer esse tipo de equimose na pele, esse tipo de hematoma que vocês estão falando, tá certo? Então, isso é uma predisposição de uma pessoa que tem está em uso de antiagregante, piora um pouquinho sim, mas não é a causa, mas é porque a pele é muito fininha, tá certo? Pessoal, tem 81 perguntas aqui ainda. Assim, eu vou respondendo as perguntas, mas vai deixando nos comentários aí as perguntas, o que a gente vai discutindo aí. Eu vou tentar responder todas, tá? Vamos ver o que é. Eu vou pegando as perguntas mais relevantes aqui para todo mundo. Doutor, o que é pré-infarto? Ótima pergunta, né? Não existe esse termo pré-infarto, né? Mas eu entendi exatamente o que você queria me perguntar. O que é um pré-infarto? Existe uma condição, quando a pessoa tem uma dor no peito e vai para o pronto atendimento, pode ter acontecido duas coisas. Eu vou mostrar para vocês no modelo do coração aqui, tá? Então, no paciente que tem uma obstrução, é na artéria e não na veia, nesse vermelhinho aqui, tá? Que ela fechou e essa oclusão dessa artéria, aí a gente tem um infarto. Por quê? Fechou a irrigação e aí houve necrose do músculo. Então, o infarto é quando há necrose desse músculo. Às vezes, a pessoa tem uma suboclusão, ou seja, não fechou totalmente, ela não obstruiu, não ocluiu a artéria, mas passa um fiozinho de sangue. Mas isso prejudicou sim o coração e fez pequena necrose. É um outro tipo de infarto. Agora, a gente tem uma outra condição, a pessoa tem uma placa de colesterol aí no coração, que passa sangue, mas passa sangue com dificuldade. Suponhamos que passa aí 30% do sangue passa e a artéria está com 70% de oclusão. 70% tem uma obstrução, então 30% passa. Só que a pessoa tem dor no peito, então, mas não teve o infarto, que é a necrose daquela musculatura do coração. Certo? Então, o que vocês falam de pré-infarto é talvez o quadro de angina. A gente fala que existe angina estável, que é aquela angina que a pessoa tem dor no peito ao fazer esforços. Então, ela está tendo um sinal aí que pode evoluir com infarto, a artéria pode fechar. E aquela angina instável, que a pessoa teve dor no peito, foi para o pronto-socorro, mas os exames de sangue não mostraram necrose no coração. Então, aí também é considerado como esse pré-infarto que é para vocês entenderem essa parte. Tá certinho? Entenderam o que é o infarto e esse pré-infarto que muita gente fala? Na verdade, o que é chamado de pré-infarto é o que os médicos chamam de angina. Angina estável, no caso que a pessoa tem quando está tendo uma dor aos movimentos, aos esforços, e aquela dor que a pessoa teve estando em repouso e ela não positivou os marcadores de necrose. Pessoal, vamos dando like aí na tela. Você que já deu like aí na tela, que você já curtiu, dá mais, pode dar muitos aí para a gente subir essa live. Isso é muito importante aqui para o nosso canal e para que mostre para a gente que essas plataformas a gente pode também, além de ter entretenimento, música, piadas, stand-up comedy, a gente ter também conteúdo de qualidade. Então, eu vejo poucas pessoas fazendo isso, na verdade, médicos. Vocês conhecem algum que faz, assim, lives, assim, e tirando dúvida? Eu acho que eu nunca vi aqui no TikTok, né? No YouTube eu já vejo mais, mas no TikTok realmente é uma das primeiras vezes que eu vejo isso, então eu acho fantástico, porque tem muita gente aqui que consegue assistir a gente. Já passaram aqui, só nesse tempinho que eu estou fazendo de live, que são 18 minutos, já tem mais de 2.500 pessoas que já estiveram aqui, entraram na live, voltaram, tá? Lisandro, obrigado pela rosa, vai dando curtida então na live para a gente subir isso aí para mais pessoas, enquanto eu vou ver e vou responder a próxima pergunta. O tratamento, esse aqui está sem o nome, mas a pergunta, o tratamento do Nodipino é para o resto da vida? A Nodipino serve para veia entupida? Boa pergunta, vamos lá. Anlodipino é um medicamento antihipertensivo, da classe de bloqueador do canal de cálcio.
Ele não serve para veia entupida. Não existe a veia entupida. Na verdade, o que eu falei para vocês agora que complementa a resposta anterior. O que entope, né, o que oclui é a artéria, essas arterinhas aqui, ó, tá? A artéria do coração. Ele não serve para tratamento dessa condição, tá? De veia entupida. Ele é muito bom antihipertensivo. E é muito bom também para inchar as pernas, né? Eu falo assim porque ele tem um vídeo aqui sobre causas de pés inchados. Depois dá uma olhada que eu passei para vocês aqui, um vídeo tanto no YouTube quanto na playlist aqui do TikTok, que é um medicamento que tem uma certa correlação sim com pés inchados. Até 10%, 15% das pessoas podem ter edema, o inchaço dos membros inferiores que estão tomando amlodipino. Então, se você está me assistindo aí e está tomando amlodipino, repare se você não inchou os tornozelos, tá? Isso aí pode ser por causa do amlodipino. Vamos ver outras. Fátima Alves falando, eu tive arritmia por descarga emocional, segundo o médico, tá? Fátima, como especialista, a arritmia em si, ela pode ser deflagrada, como eu falei, por a crise de ansiedade. Só que, se você deflagrou uma arritmia por causa de ansiedade, se é uma arritmia mesmo, uma taquicardia supraventricular, é só um deflagrador. Tá? Então ela pode acometer de novo, ela pode vir de novo se o circuito está lá. É só um deflagrador. Agora, se você teve uma crise de ansiedade, você teve uma taquicardia sinusal, os seus batimentos aceleraram de forma que não é uma arritmia determinada por algum circuito, uma forma ritmogênica mesmo de uma taquicardia, aí sim, tudo bem. Tá? Mas é só um deflagrador, igual eu falei para vocês. A ansiedade é um deflagrador de crises de arritmia, mas não é causa, ela não causa arritmias. Tá bom, minha querida? Espero ter te ajudado aí, tá? Vamos ver mais. Ó, Sueli, doutor, me tira uma dúvida. Batimentos cardíacos de 80 em mulher de 35 anos é normal? Ótima pergunta. Ó, quem está fazendo pergunta e não está conseguindo a resposta, vai fazendo a pergunta porque está subindo muitas perguntas aqui. Tem mais de 100 comentários aqui para avaliar. Então, vai fazendo as perguntas mesmo. Pode ser repetitivo, pode fazer spam, não tem problema, tá? Então, uma frequência de 80 batimentos por minuto para uma mulher de 35 anos é normal? Vamos ver primeiro o que é normal dos batimentos cardíacos. O batimento cardíaco nosso em repouso, num adulto, é em torno de 50 até 100 batimentos por minuto. Acima disso, como eu falei, acima de 100 batimentos é uma frequência aumentada, é o que chamamos de taquicardia. Abaixo de 50 é uma frequência baixa, é o que chamamos de bradicardia, certo? Uma frequência de 80, então está entre 50 e 100, é uma frequência adequada, sim, para você que tem 35 anos, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Pergunta da Carla, tenho taquicardia sinusal, é perigoso? O que é taquicardia sinusal? O sinusal, sabe o que é porque é sinusal? O nosso sinusal é o nosso marca-passo natural, é onde nasce o estímulo no coração. Ele está mais ou menos nessa regiãozinha aqui do coração. Então, se eu falo que é uma taquicardia sinusal, é porque o seu batimento normal está acima de 100 batimentos por minuto. Então, isso é uma taquicardia sinusal. Então, isso não é perigoso. Então, tem que ver por que você teve esse aumento da frequência cardíaca, porque você teve a taquicardia sinusal, né? Mas é só elevação. Por exemplo, se você fizer um exercício físico, sua frequência vai aumentar e vai ser uma taquicardia sinusal. É só você pensar também como se os batimentos cardíacos fossem um velocímetro do carro. O normal é que o carro ande a 50 até 100 km por hora, passou de 100 km por hora, realmente está acelerado, é o que é uma taquicardia, e se estiver abaixo de 50, está andando muito devagar, é uma bradicardia. Pense assim que você pode fazer essa analogia muito bem. Victor, perguntando, a arritmia tem cura? Victor, a arritmia tem cura sim. Em determinadas situações, nós temos arritmias, principalmente arritmias que têm circuitos bem característicos ou pontos no coração que são uniformes, que são aqueles pontinhos no coração que liberam aquela arritmia e deixam o paciente desconfortável com uma alta densidade de arritmia,
causa sintomas, é possível a gente fazer um procedimento chamado ablação. A ablação são catéteres que são inseridos pela perna do paciente, tá? Pela veia femoral ou pela artéria femoral e chegam no coração. Esses catéteres, quando chegam no coração, eles vão lá dentro do coração e vão procurar os focos de arritmia. Os focos onde que estão disparando o coração, acelerando e fazendo com que esse paciente desenvolva essa arritmia. Então, com o catéteres pequenos catéteres que são inseridos no coração, nós conseguimos fazer lesões milimétricas, pouco profundas, indolores, que vão fazer a cura, a ablação, vai fazer a extinção desse foco de arritmia, tá bom? Excelente pergunta aí, uma pergunta relacionada ao tema, a minha especialidade. Vamos ver mais perguntas aqui. Jane Milagres, ó, bloqueio atrioventriculares. Ela escreveu só isso, bloqueio atrioventriculares. O que é um bloqueio atrioventricular? Você deve ter visto isso, talvez no exame de Holter ou no exame de eletrocardiograma. O nosso coração, esse aqui é perfeito, esse modelinho aqui, ó, porque ele tem, deixa eu pôr bem aqui focalizado, ele tem regiões aqui, ó, que tem, tá vendo esses nervinhos aqui em amarelo, tá? Essa região aqui no coração é o nosso sistema de condução. Quando nós temos, por exemplo, os estímulos que saem dessa região do átrio para o ventrículo, nós temos 3 graus de bloqueio. O normal é não ter nenhum grau de bloqueio, certo? Existe o primeiro grau, que todo estímulo do coração sai dessa região e vai para essa região. Ele vai do átrio para o ventrículo. Só que quando ele passa aqui nessa região do nó atrioventricular, ele passa de forma devagar. Os bloqueios do segundo grau é a segunda parte que nós temos do tipo dos bloqueios. Os bloqueios do segundo grau ainda são subdivididos. Alguns bloqueios, o que acontece no bloqueio do segundo grau é que em algum momento pode falhar esse estímulo que sai do átrio para o ventrículo. E o último grau de bloqueio é o bloqueio atrioventricular do terceiro grau, ou bloqueio atrioventricular total, que essa seria já uma condição grave, uma condição de urgência, onde nenhum estímulo que sai daqui chega nessa região, eles não se comunicam. O átrio estimula, só que não consegue passar. Aqui eles não estão casados, eles não estão coesos, eles não estão comunicando essa câmara com a outra. Essa é uma situação de urgência, tá? Eu acredito que esse deve ter dado no seu exame bloqueio atrioventricular do primeiro grau, do segundo grau, né? O terceiro grau já seria muito complicado se tivesse, já é uma condição de urgência. Se você teve aí esse diagnóstico bloqueio atrioventricular de terceiro grau, né, ou bloqueio atrioventricular total, é melhor você já procurar seu cardiologista aí com uma certa urgência. Pessoal, cliques na tela, cliques na live. Eu coloquei as metas aí da nossa live, se quem quiser fazer as metas. E outra coisa muito interessante é esse botão de inscritos. Para você que quer me acompanhar aí com maior proximidade, nós temos esses inscritos VIPs aqui, que são inscritos que podem estar aqui comigo respondendo de uma forma mais fácil, respondendo as dúvidas deles, tá bom? Então, temos apenas 5 vagas para os inscritos VIPs. Quem quiser, estamos aqui com essa opção que o TikTok dá para a gente, tá certo? Vamos ver outras perguntas aqui relacionadas ao coração, entendeu? Deise Santo Ângelo perguntando: doutor, tenho isquemia do miocárdio e também tenho fibrilação e síncope. Deise Santo Ângelo falando que tem isquemia do miocárdio e também fibrilação e síncope. Deise, o que acontece é que a isquemia do miocárdio é visto em exames, né? Geralmente em exames não invasivos. Então, uma cintilografia miocárdica, um eco Doppler com estresse farmacológico, isso tudo pode identificar essa isquemia. Para você ter certeza que realmente tem uma obstrução que possa estar causando isso, você tem que fazer um exame anatômico, né? Para determinar se é por causa disso que está tendo essa isquemia no seu coração. Essa isquemia pode ser também de grandes vasos, de pequenos vasos,
E você também falou que tem fibrilação atrial e síncope. Fibrilação atrial é uma arritmia cardíaca, e se você está tendo síncope, que é o desmaio, já é uma condição mais grave. Então, essas três condições são muito ruins de estarem coesas, entendeu? Fibrilação, síncope e isquemia miocárdica. Então, eu espero que você esteja acompanhando, que você esteja acompanhando corretamente com o seu cardiologista, e não é para você continuar tendo isquemia, fibrilação atrial talvez até você possa continuar tendo, controlando a frequência do seu coração e nem desmaiando. Não está certo uma pessoa que está desmaiando. Tá? Existem muitas causas para desmaio, existem causas que são cardíacas, existem causas que são neurológicas, existem causas que são benignas e causas que a gente chama de neuromediadas, que são relacionadas ao nosso sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. Então, a avaliação de desmaio é muito importante, né? Então, ela passa por vários mecanismos, vários exames, uma propedêutica que pode ser muito longa para determinar se é um desmaio mesmo, uma síncope mesmo, que você está perdendo a consciência, e as causas cardíacas, no caso que você está perdendo a consciência, elas têm que ser descartadas mais rapidamente, porque elas podem ser graves, tá bom, minha querida? Espero ter te ajudado, Deise. Francisca Lima Cavalcante, doutor, tenho 61 anos. É normal os batimentos cardíacos em 115? Você colocou de 210, 115, né? Eu estou entendendo que você tem 210 batimentos e 115. Não é normal ter batimentos tão altos assim, principalmente 210. Eu talvez acho, pelo que você está me contando, que você deve ter uma arritmia chamada fibrilação atrial. Essa arritmia chamada fibrilação atrial, ela pode fazer essas variações de frequência muito rápidas. Você põe um oxímetro de pulso, está variando, né? Ou então um relógio, um smartwatch, um aparelho de pressão, aí tá a frequência cardíaca toda hora, ela tem uma frequência diferente, uma frequência que não é regular, é um ritmo irregular. Provavelmente pode ser isso que está acontecendo, tá bom, Francisca? Então, não é normal. Se você está com essa frequência, não é normal, procure seu cardiologista. Outra coisa, tem muita gente aqui, eu já esgotei praticamente a agenda para janeiro, das minhas consultas de telemedicina. Tem muita gente me procurando aí para fazer consultas de telemedicina aqui pela plataforma. Mande uma mensagem privada com o assunto consulta, tá? Porque aí eu tenho uma secretária que ela sempre vê esse tipo de mensagem aqui no TikTok ou então no YouTube, que ela vai agendar direitinho para você. Tá bom, pessoal? Então, vocês que precisam fazer consulta, teve até gente que já veio fazer cirurgia comigo. Para quem eu não falei, né? Eu estou na região do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais, né? Então, eu atendo essa área de Minas Gerais e o sudoeste aqui de Goiás, sudoeste goiano. Então, às vezes, nessa região de Catalão aqui, então é uma região do entrocamento aqui de Minas Gerais com Goiás, tá? Então, quem precisar, eu atendo também. Às vezes você está muito distante. Na live de ontem nós tínhamos pessoas aí de Portugal, né? Tínhamos pessoas do México, dos Estados Unidos, brasileiros que moram lá. Então, a gente com a telemedicina hoje, a gente pode abranger muita gente, a gente pode ter essa possibilidade de atender várias pessoas onde quer que estejam, né? E o fantástico também é isso, eu estar aqui com vocês, falando. Ontem, o pessoal do Pará, quem é do Pará? E tem um monte de gente do Pará que me assiste, eu fico muito satisfeito. Eu estou devendo uma visita aí para vocês. Então, é muita gente mesmo de outros estados aí que nos prestigiam aqui. Tá certo? Vamos ver outras perguntas aqui. Kelly Bandeira. Boa tarde, doutor. Tenho arritmia e pressão alta devido à ansiedade, ou seja, transtorno. É sério? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Tenho arritmia e pressão alta devido à ansiedade. Outra coisa que ansiedade não causa hipertensão, tá? Numa crise de ansiedade, sua pressão pode elevar, mas o diagnóstico de hipertensão, você pode ter hipertensão, você vai ter hipertensão arterial, um diagnóstico que você vai ter, mas muitas das vezes a ansiedade não torna uma pessoa hipertensa, e nem a ansiedade é uma causa de arritmia, tá certo? Então, assim, a ansiedade, ela vai piorar a hipertensão, certo? Ela vai aumentar
pode fazer picos hipertensivos em pessoas que não são hipertensas, ok, mas ela não causa arritmia e não causa pressão alta. Ela piora muito o tratamento. Então, uma coisa que é praticamente o mal do século mesmo. As pessoas não estão tratando a ansiedade e às vezes estão indo para tratar as doenças do coração e aí fica entuchando de medicamento para hipertensão, para medicamento para arritmia e tem que focar muitas das vezes no controle da ansiedade. Meus pacientes já me conhecem, eu faço o tratamento de ansiedade porque ou então eu encaminho para um colega, porque cada vez mais o paciente é como um todo. Tá? O que eu vejo quando eu trato um paciente, o tratamento de todo mundo aqui que está assistindo, quem faz tratamento, o médico tem que pensar como um todo. Não adianta eu só pensar no coração, na arritmia ou na pressão alta e não tratar ou encaminhar para que seja feito o tratamento da ansiedade. Então, isso que eu acho errado em alguns colegas, ficar só dentro da especialidade. Você tem que abranger o paciente como um todo, o paciente em 360 graus. Então, muitas das perguntas que vocês fazem é isso. Você, com ansiedade, tem que fazer o tratamento com o especialista certinho, tem que dar, inicialmente, ou fazer o tratamento da ansiedade para depois fazer o tratamento para saber se tem outros problemas cardiológicos, pressão alta e arritmia. Não colocar a culpa da ansiedade na sua hipertensão ou não colocar a culpa da sua ansiedade na sua arritmia. Tá certo? Espero ter ajudado vocês. TikTok Maria, qual é o exame essencial para detectar problemas no miocárdio? Você fez uma pergunta específica. Eu vou te responder especificamente. Miocárdio é o músculo do coração, certo? A gente tem a gente tem um exame muito simples de fazer inicialmente, que é o ecodopplercardiograma, que a gente pode saber já se tem alguma alteração de mobilidade daquelas paredes e tudo, mas o melhor exame para você determinar se o coração tem algum problema no músculo, se tem alguma fibrose, alguma cicatriz, é a ressonância miocárdica, tá? A ressonância do coração, entenderam? Então, esse é o melhor exame para ser feito para quem tem essa possibilidade de ser avaliado quanto a um problema no miocárdio. Então, é isso que você me perguntou. Tá bom, Maria? Um grande abraço. Jani Milagres, já falei sobre o seu bloqueio atrioventricular aí. Alessandra, toque na telinha. É isso mesmo, pessoal. Toque na telinha. Vamos subir a live. Eu já estou falando há 37 minutos aqui com vocês, respondendo inúmeras perguntas que vocês me deixam. Vamos ver. Vamos ver mais. A Tainá Luiza. O que pode ser dor do lado da coluna? Depende, qual coluna que você está tendo? A coluna cervical, coluna torácica, coluna dorsal, né? Coluna lombar. Então, tem tudo isso, é a região da coluna. Se for mais para cima, tem algumas causas de dor. Se for mais no meio, tem outros órgãos que podem causar dor também, que a gente tem que saber. Então, tem que especificar mais direitinho aí. E é muito difícil eu saber, assim, só com esse diagnóstico que você está me passando, uma dor do lado da coluna. O que pode ser uma dor do lado da coluna, se for toda a coluna, deve ser da musculatura paravertebral, que é da musculatura dessa região toda da coluna, que é o músculo que tem do lado da coluna vertebral, que pode inflamar, e é muito comum isso acontecer, tá? Então, mas se for uma dor mais específica da região cervical, torácica, então pode ter outros fatores, outros órgãos que podem também mimetizar dores desse tipo. Tá bom, minha querida? Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos lá ver se faltou algumas perguntas aqui. Faltou um monte de perguntas aqui para responder para vocês. Vamos ver, vai dando toques na telinha. Mary Pavan, doutor, tem como descobrir a causa da hipertensão? Às vezes tem sim, principalmente quando a causa da hipertensão é uma hipertensão secundária. A maioria da hipertensão é o que chamamos de hipertensão primária.
que é uma hipertensão secundária? É quando alguma condição causa hipertensão. Por exemplo, um tumor da glândula suprarrenal, que libera muito catecolamina, ou seja, adrenalina demais, em surtos, em picos, pode causar picos de hipertensão. Então, o certo é ressecar e tirar esse tumor para que você não seja mais hipertensa. Outra condição, por exemplo, o paciente que é obeso, mórbido, por exemplo, ele pode ter a causa sendo da hipertensão somente a obesidade, né? Quanto mais tecido adiposo essa pessoa formou, mais houve aumento da resistência dos pequenos vasos, aumentando a pressão arterial. É muito comum um paciente que vem aqui no consultório fazer um pré-operatório, por exemplo, de cirurgia bariátrica, ele depois de 6 meses a 8 meses tomava aquele monte de medicamento para pressão, depois de 6 a 8 meses, ele está normotenso, ele está sem hipertensão arterial. Então, a causa daquela hipertensão foi a obesidade. Existem outras causas também, as doenças da aorta, coarctações da aorta pode dar. Existem, por exemplo, doenças que, como eu falei, renovascular, nefroesclerose, problemas nos rins que podem causar isso também. Então, são causas secundárias. Mas a maioria das pessoas são causas que acontecem que ao longo da vida vai havendo o enrijecimento das artérias, das arteríolas, que são as artérias, as terminações menores, e esse enrijecimento vai causando o aumento da pressão. Fatores genéticos, fatores familiares. Então, você que tem uma família que é hipertenso, pai, mãe, irmão hipertenso, tio, sobrinho, todo mundo hipertenso. E quanto mais novo essa hipertensão ela vai aparecendo na família, maior é o perigo, o grau dessa hipertensão se perpetuar e você ser acometida também, tá bom? Então, a maioria da pressão é chamada hipertensão primária, mas tem como descobrir causa sim, principalmente se a causa for secundária. Nós sabemos que algumas medidas não farmacológicas podem diminuir a pressão arterial. Então, aquela coisa que eu falei, você controlar o peso, se você perder, por exemplo, se você tem uma pressão 16/10, isso é provado, se você perder 5 quilos, 10 quilos de peso aí, e você está no sobrepeso com essa pressão, e você chega ela geralmente a 14, ou seja, você perdendo 5, 10 quilos de peso, você diminui 20 milímetros de pressão. Então, 160 foi para 140. Então, veja que fantástico. E eu já tive vários pacientes com esses exemplos de vida que eu falo, porque você sair de um quadro de obesidade, que você era hipertenso, tomava várias medicações e conseguir reverter tudo isso, colesterol, diminuir o colesterol naturalmente, você diminuir o peso, diminuir os antihipertensivos ou até mesmo não tomar nada, isso é fantástico, né? Isso é uma coisa muito importante, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta, minha querida Mary. Vamos ver mais perguntas, mais perguntas. Vamos ver. Vamos ver aqui pegando. Nossa, que tantas perguntas. Vamos ver. Vânia. Aqui, a Neide perguntando o que causa o infarto. O infarto ele é causado principalmente. Vamos lá, fatores de risco para o infarto. O infarto é quando nós temos uma obstrução das artérias, essas artérias aqui vermelhinhas que vocês estão vendo no modelo, essas artérias principais que saem da aorta, são as artérias coronárias. O que causa a obstrução disso aqui? Geralmente placas de colesterol que são perpetuadas ou iniciadas quando a pessoa tem uma dislipidemia, ou seja, o colesterol elevado, ele vai fazer o acúmulo de placas de gordura nessas artérias. Outra coisa que favorece muito, você tem uma história familiar, ou seja, o seu pai, um tio, seu avô, ele já tem histórico de infarto, de aterosclerose, que é essa formação de placas, e aí a pessoa perpetua isso. Né? Fatores inflamatórios, como alimentos que são inflamatórios para o nosso corpo, perpetuam o processo de aterosclerose. Quais são eles? Alimentos industrializados,
muita gordura, chamada gordura trans. Essa gordura que é constituída, por exemplo, em molhos, sorvetes, bolachas recheadas, essas comidas aí deliciosas, elas têm muita quantidade de gordura trans também. Outra causa, como eu falei do tabagismo, o tabagismo é uma das causas também que faz acelerar esse processo de entupimento das artérias, de aterosclerose, aceleramento da aterosclerose. Então, nossa, fumar com todo mundo, com as informações que as pessoas têm hoje em dia, deve ser um hábito que deve ser extinto, pessoal. Eu acho que fumar é uma das principais causas aí que onera o nosso sistema de saúde e também a qualidade e a expectativa de vida das pessoas. Tá? Então, se você fuma, repense isso aí para 2023, coloque isso como uma meta, procure ajuda, existe tratamento para isso, mas primeiro tem que ter motivação para parar de fumar, tá certo? Tem uma história fantástica de um paciente meu que ele falou assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu preciso de uma geladeira nova e eu vou parar de fumar. E ele conseguiu parar de fumar em 4 meses. Em 4 meses, o que ele economizou, ele comprou essa geladeira, ele foi colocando dentro do pote, entendeu? E ele comprou não é qualquer geladeira, não, é aquela de 2 portas e tudo mais. Então você imagina o tanto que ele não gastava com cigarro. E ele conseguiu, a gente fez um tratamento, tem que ter força de vontade, tem que fazer o tratamento muitas das vezes, existem medicações para isso, existem medicações para cada perfil, e são medicações caras, dependendo do que for prescrito, as medicações também são caras, mas tem um propósito muito grande. A gente sabe que a pessoa que fuma, se parar agora, em 5 anos, já diminui a possibilidade de alterações pulmonares que poderiam causar câncer de pulmão. Em 10 anos, o paciente praticamente ele fica livre de várias alterações que poderiam causar infarto, por exemplo. Então, há sim benefícios. O quanto antes você parar, há benefícios sim. Tá certo? Vamos ver mais perguntas, Nayane Oliveira. Descobri aneurisma cerebral. É perigoso? Tenho pressão alta. Certo, Nayane? É muito comum, às vezes, você descobriu porque você deve ter feito uma tomografia e apareceu os aneurismas saculares. E essa combinação de aneurisma com pressão alta é ruim. Então, a sua pressão realmente tem que ser bem controlada para que não haja o rompimento desses aneurismas. Outra coisa é um conselho meu que você deve evitar, tá bom? Essa combinação que eu estava falando, anticoncepcional com fumo. Então, não fume, evitar fumo, evitar anticoncepcional, porque pode favorecer também tromboses, tá bom? Do mesmo jeito que faz trombose na perna, pode fazer tromboses também de seio venoso, mas não tem muito a ver com o aneurisma por si, não. Mas o controle da sua pressão arterial deve ficar nos níveis para normotensos, a pressão tem que estar bem controladinha para que não eleve nem faça picos de pressão a ponto de chegar e ter o risco de romper esse aneurisma cerebral seu. Tá certo? Pessoal, cliques na tela, vamos subir a live. Eu tenho mais um tempinho aqui com vocês, eu vou dar mais uns 10 a 15 minutos aqui com vocês para a gente falar mais sobre assuntos relacionados ao coração e eu vou respondendo aqui mais outra pergunta. Vamos ver uma pergunta relacionada ao coração. Deuslene pergunta, doutor, sinto dor no peito quando faço esforço físico, o que pode ser? Deuslene, isso é até uma condição, né, da angina. Então, uma dor torácica, né, associada ao esforço físico. Eu não sei sua idade, eu não sei seus fatores de risco, não sei se você tem outras condições que pode favorecer você ter uma outra causa que não seja o coração, mas essa é uma causa que eu te falo para você procurar em dia 2 de janeiro. 1º de janeiro é feriado, dia 2 de janeiro você já procurar um médico, o seu cardiologista para verificar isso aí, tá? Então essas coisas aí não pode deixar passar, tá bom? Então, tem que fazer os exames direitinho para ver o que está acontecendo. Dor no peito, quando faz esforço físico, não é bom. Do mesmo jeito que desmaiar no esforço físico também não é bom. Tem muitas condições assim que são de alerta, tá?
dor no peito que faz a pessoa desmaiar, dor no peito que faz a pessoa perder a consciência também, do mesmo jeito, desmaiar, perder a consciência também é ruim, tá certo? Dor no peito que vem com esforço físico, ou até mesmo parado, mas aquela dor pode sugerir muito um quadro cardíaco também. Tá bom, minha querida? Vamos subindo na live, vamos dando curtidas aí, clica, se você já curtiu, curte de novo, vai aumentando os cliques na live para a gente subir essa live o máximo possível, enquanto eu vou procurando aqui mais perguntas para responder para vocês. Luiz Reni, peraí, que já veio um monte de perguntas. Deixa eu ver, Luiz Reni. Minha mãe está esquecendo as coisas, só lembra as coisas mais velhas, doutor. Luiz Reni, eu até falei com vocês, né? Pode ser um quadro de demência, tá? Então, leve ela no neurologista ou então no geriatra para ver isso aí, esses esquecimentos, né? Temos a demência senil, temos a demência de Alzheimer, temos vários tipos de demências. Existem demências que são até reversíveis por falta de vitaminas. Então, não deixe de procurar isso aí, não, tá, minha querida? Leva a mamãe lá para você avaliada pelo neurologista ou pelo geriatra. Tatiane, estou gestante, fiz um exame, minha glicemia em 84, tá normal? Tá normal, tá? Eu não sei se você fez ela em jejum, não, mas é uma faixa normal. A Morena do TikTok, falando que tá com muita dor na coluna. Morena, depois vai no pronto-socorro aí para ver se faz um analgésico, para ver se isso é na coluna mesmo, tá? Então, isso aí é importante. Rosana Andrade, doutor, boa tarde. Angiotomografia, ok. Angiotomografia é um exame que vê as coronárias, as artérias coronárias, com score de cálcio 0. Isso é excelente, maravilhoso, perfeito. Mas tem o LDL 220. Posso infartar? Rosana, aquele negócio, você tem uma dislipidemia familiar, seu colesterol é elevado, esse colesterol seu você tem que tratar independentemente da sua angiotomografia estar normal, porque é um colesterol que no futuro pode também obstruir suas coronárias. Então, já que você tem essa chance que sua angiotomografia está ótima, né, ele tem que ser tratado sim, porque realmente é o dobro, praticamente o dobro do normal. Ana Lúcia, eu tenho ansiedade, minha pressão sobe, o médico passou furosemida, estou insegura. Ana Lúcia, pressão alta tem vários medicamentos para tomar. Os diuréticos são uma classe de medicamentos utilizados para tratamento da pressão, tá certo? A furosemida em si é um medicamento utilizado muito para pacientes que são já cardiopatas. Eles fazem você urinar muito e ele tem um pouco efeito antihipertensivo, não é essas coisas para fazer um efeito antihipertensivo, não. Continue a orientação do seu médico, veja se vai funcionar, qualquer coisa você retorne com ele ou procure outro médico para fazer o seu tratamento. Não deixe de se cuidar, viu, minha querida? Próximas perguntas, vamos ver. Franciele Lima, doutor, essa pergunta é boa, ó. Eu tomo remédio para pressão alta e comecei a engordar muito. É normal, Franciele? Não é normal, até mesmo porque os remédios da pressão, eles não fazem você engordar, tá? Não tem nenhum medicamento da pressão que ele faz você engordar. Ele pode até algum causar um pouquinho de náusea no começo do tratamento, que faz até você parar de querer comer muito, mas a maioria deles, na verdade, não tem nenhum que faça te engordar. Ele não tem caloria para isso. Então, talvez o que aconteceu é que você se limitou para fazer atividades físicas, você ficou mais tempo em casa nessa pandemia, você se alimentou mais de alimentos com maior teor de carboidratos, maior teor calórico, e por isso engordou, tá? Mas o medicamento em si, se for falar de peso em si, de gordura, de peso que você ganhou, de massa, que não foi um ganho de massa magra, foi mais um aumento do seu percentual de gordura no corpo, então não é por causa do medicamento, tá bom? Doutor, não está tendo sono, será que é falta de alguma vitamina? Insônia, né? Fabi Damasceno. Fabi, causas de insônia podem ser causas também primárias, a maioria é causas primárias. Tem que ver se você não está com ansiedade ou depressão também, que são
doenças que podem causar, que podem ser a causa da sua insônia. Medicamentos, tem um vídeo aqui que eu coloquei para vocês nas duas plataformas, medicamentos que causam insônia. Infelizmente, os próprios medicamentos para ansiedade e depressão, alguns deles causam insônia. É o caso, por exemplo, da fluoxetina, ela causa tanto insônia quanto sonolência. Então, é ruim, né? Isso aí, porque a gente pode ter os dois extremos, mas... E ver se você não está tendo algum problema também orgânico, a tireoide está normal, se você não tem anemia, outra causa que pode estar acontecendo. Mas a insônia pode ser principalmente primária, e a secundária é causada por medicamentos e outras condições, eu já expliquei aqui para você, tá? Mas se continuar, dá uma olhadinha nisso. Eduardo Oliveira. Doutor, o que é bom para extracístoles? Tem ansiedade generalizada. Eduardo, às vezes o que é bom para extracístole é tratar a ansiedade. E eu estou falando sério, tá? Dependendo da quantidade de suas extracístoles, isso não vai causar nada para você. Se você tem uma densidade baixa de extracístoles que te incomodam principalmente, mas uma quantidade baixa, a gente não dá medicamento para diminuir as extracístoles, não. Muito pelo contrário, a gente vai tratar a ansiedade e você vai sentir menos as extracístoles se elas forem em baixa densidade. Agora, se você tem muitas extracístoles, aí a gente tem que tratar elas mesmo, ou com medicamento, ou com procedimento de ablação. Tá bom, Eduardo? Espero ter te respondido aí, garoto. Ancitec, você sabe se esse remédio é bom para ansiedade? Não, o Ancitec... eu não posso falar assim, para algumas pessoas podem servir, tá? Mas o tratamento da ansiedade, ele tem outra linha de medicamentos, tá bom, Cariane? Vamos ver outras. Quem tem pressão alta pode tomar calmante natural, mesmo fazendo uso de remédio para hipertensão? Carol Almeida perguntou. Pode sim, esses calmantes naturais, fitoterápicos, não afetam o tratamento da sua pressão arterial. Ótima pergunta. Sirlene, qual o melhor remédio para pressão? A resposta é depende. Não existe melhor remédio para pressão. Existe sim o paciente para cada medicamento. Cada paciente tem uma classe de medicamentos que pode funcionar. Quando o médico, o cardiologista avalia o paciente em si, ele vai determinar qual a classe de remédios da pressão que pode tratá-lo, tá? Pode ser melhor para ele. Então, depende de cada paciente. Não existe um medicamento melhor para tratá-lo ou não. Tá certo? Mas ótima pergunta. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. Infelizmente, deixem as perguntas aí nos nossos comentários aqui no YouTube ou no TikTok, nos últimos vídeos que eu fiz, que vai ser importante a gente ter essa resposta. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Vão dando curtidas aí na tela. Quem que eu não respondi a dúvida, envie a dúvida para o último comentário, no comentário do último vídeo que eu postei. Tá bom? Eu geralmente estou postando aí 2 a 3 vídeos por dia e vocês têm essas lives aí que eu estou tentando fazer diariamente. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a todos vocês.